Bom, pessoal, alguns brasileiros midiáticos reacionários, né, e até despolitizados estão batendo palmas enquanto os Estados Unidos sancionam o STF, o nosso STF, o Brasil por meio do STF. Aí, um camarada lá de trás, um revolucionário russo chamado Lenin, já alertava. E é bom sempre lembrar, né? Nós que somos da esquerda, principalmente os revolucionários e comunistas, tem que lembrar de Lenin nessas horas. Lenin dizia, o pior inimigo não é o imperialista lá fora, é o aliado dele aqui dentro. Pois é o que nós estamos vendo aqui. Esse povo que aplaude essa agressão à nossa soberania age, na verdade, como um lacaio da burguesia internacional. É isso que Lenin os qualificaria. Mas será que eles esqueceram que o imperialismo não tem pátria? Eu acho que não. Eu acho que esse povo não tem mesmo vergonha na cara e não tem amor nenhum, né, pelo país. O imperialismo, gente, só tem interesse, só interesses e seus próprios interesses. E hoje o interesse deles é o quê? Desestabilizar o Brasil. Está muito na cara. Desestabilizar o Brasil, acabar com os BRICS. É isso que o imperialismo quer. Eles estão sentindo, eles estão desesperados. Voltando a Lenin aqui, é sempre bom trazer o revolucionário. Lenin escreveu um livrinho chamado O que Fazer. Nesse livrinho, em 1902, Lenin esmagava a ilusão dos que achavam que trabalhadores podem se libertar sem confrontar o imperialismo. Está aí um livro muito atual que eu acho que todos nós deveríamos rever e ler, quem não leu ainda. Pois eu pergunto a você aí, que está comemorando as sanções, você que se diz brasileiro e comemora as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, que tipo de brasileiro é você, meu caro? Vamos relembrar a história um pouquinho. Quando os Estados Unidos derrubaram Allende no Chile e mataram milhares, foi direitos humanos? Pois é. Quando financiaram ditaduras aqui em 1964, que torturaram brasileiros, isso foi liberdade? Você que defende tudo isso? Vamos ser ingênuos, gente. De novo, Lenin diria que a classe operária não pode ser revolucionária sem combater o imperialismo. Então, gente, vocês aí que celebram as sanções de um país estrangeiro, dos Estados Unidos, do imperialismo mundial atual que é os Estados Unidos, vocês que celebram essas sanções, vocês estão ajudando a cavar a nossa própria cova, a sua cova, inclusive, individualmente falando. É uma hipocrisia muito grande. Mas vejam, olhem, os Estados Unidos defendem os bolsonaristas que quebraram urnas, milicianos que mataram Marielle, fake news, que incendiou o país. Mas por quê? Por que os Estados Unidos faz isso? Porque eles servem, na verdade, ao projeto imperialista. Só por isso. Enquanto isso, Alexandre de Moraes, que, com todos os seus defeitos, detém golpistas e investiga crimes de bilionários, passa a ser o vilão. Mas Lenin tinha razão, de novo, Lenin. O imperialismo corrompe até setores da burguesia local, que trocam a pátria pelo dólar. É isso. A pátria dessa turma é o dólar acima de tudo. Quem apoia isso não é nem liberal, é colonizado. Mas, pessoal, é importante, estou falando muito de Lenin, mas Lenin vem muito a calhar nesse momento. Porque a libertação, ele nos ensinou isso, que a libertação vem da consciência organizada do povo. Pois é, não vamos repetir os erros da social-democracia europeia. Aliás, por falar em Europa, né? Na Europa não está servindo de exemplo para ninguém. Os europeus estão, como disse, eu vi o Pepe Escobar falando no seu podcast ou no seu programa, eles estão no seu século de humilhações. Realmente,
Mas, voltando à social-democracia europeia, que na Primeira Guerra Mundial traiu os trabalhadores apoiando as burguesias. Pois é, não é de hoje. Mas hoje a nossa luta é dupla. Ela é contra o imperialismo que nos sangra e também é contra essa burguesia entreguista que vende o Brasil por qualquer migalha. Mas se você aí que é trabalhador, favelado, camponês, as sanções só prejudicam você, filho. São o primeiro passo, essas sanções são o primeiro passo, gente, para mais desemprego, mais expoliação, mais intervenção. Pessoal, vocês que ainda assim estão aplaudindo os Estados Unidos, acorda aí, mas acorda mesmo. Vocês são instrumento de guerra ideológica, vocês estão servindo de massa de manobra, de... sei lá, vocês são os instrumentos dessa guerra dos Estados Unidos contra a gente. E Lenin previu isso, viu? E Lenin previu isso e disse aos patriotas de verdade: organizem-se, ocupem, no caso hoje, nós temos que ocupar as redes também. E aí a gente tem que tomar atitudes, talvez pedir para o governo ou exigir, não sei, que a gente possa romper com a OEA. Eu não sei quais são as condições concretas, materiais para isso. Mas, veja bem, nós temos uma oportunidade muito grande de aprofundar as nossas alianças com países soberanos de verdade, no caso a China, a Rússia, a própria Índia. Nós devemos desenvolver aqui, aproveitar leis contra essa interferência estrangeira, essa e outras que possam vir. Gente, como diriam os revolucionários, é pátria livre ou morrer. É isso, pessoal, mas olha, isso não acaba por aí não. Esses mesmos criminosos que incendiaram Brasília no dia 8 de janeiro, agora eles querem enganar você com um novo slogan. Hoje eu vi na internet, no Twitter, bombando lá um tal de Brasil acima do STF. Os entreguistas, essa gangue, esse crime organizado, como bem disse o Alexandre de Moraes, e ele está certo, agora estão inventando essa nova velha enganação. Mas vamos lá, quem são esses patriotas? Quem são essa turma de lesa-pátria criminosa? Essa turma, gente, é a turma que tentou dar um golpe contra o país, contra a democracia. Nenhum país do mundo tolera um golpe de Estado. Nenhum. Essa turma destruiu o patrimônio público. Esse patrimônio público é o seu imposto que paga. Essa turma beija a bandeira dos Estados Unidos e comemoram as sanções contra o Brasil. Gente, isso não é nem aqui, nem em lugar nenhum patriotismo. Isso é traição nacional. Agora, essa hashtag aí que eu falei para vocês, quem deve estar por trás disso? Não vamos nos enganar, não. Esse slogan não vem do povo, não. Isso tem patrocínio de milionários, de bilionários que sonegam impostos e levam dinheiro para o exterior. Essa turma, é a essa turma que interessa tudo isso. Gente que não está nem aí para pátria alguma, que só pensa no dinheiro. A pátria deles é o dólar. E a mídia golpista, que na verdade é um panfleto de propaganda desses milionários, cuja pátria é o dólar, essa mídia que se diz profissional, mas são capachos também desses milionários e bilionários, essa mídia que defendeu a ditadura de 64, que defendeu todas essas ditaduras, que sempre foi capacho dos Estados Unidos, agora essa mídia também financia a desordem. Pois é, esses agentes estrangeiros, eles querem o Brasil de joelhos. Ninguém aí dessa turma que está colocando essas hashtags aí, que se diz patriota, eles não querem salvar o Brasil não, gente. Eles só querem algumas coisas para eles, que é destruir o STF para não serem investigados. Estão pensando só neles, querem destruir um país inteiro para se livrarem dos crimes milicianos que eles fazem, não é de hoje, e que agora fizeram contra o Brasil inteiro. Quiseram colocar o Brasil inteiro de joelho para uma família, essa família Bolsonaro criminosa. Eles querem criar caos,
Eles querem criar caos para justificar uma intervenção imperialista, uma intervenção dos Estados Unidos. Eles querem entregar a nossa Amazônia e o nosso petróleo aos Estados Unidos. Esse povo não tem pátria, não. Isso é o jugo colonial disfarçado de patriotismo. Gente, esse povo grita STF ditador, é mesmo? Mas o que eles escondem é o seguinte, que o Supremo prendeu quem incendiava o Brasil em 2023. Esse STF foi quem investigou esses milicianos que matam qualquer um que surgir que aparecer no caminho deles. O STF bloqueou fake news que era financiada que é ainda financiada por bilionários. Então essa turma odeia o STF. Por quê? Simplesmente porque ele não deixa que os golpistas terminem o serviço. O STF hoje, bem ou mal, com todos os problemas que a gente sabe, que se o STF também tivesse feito a sua parte, tivesse cumprido a sua missão lá atrás, talvez nada disso tivesse acontecido, mas isso é outra história. De qualquer forma, hoje o STF está servindo de barreira a esses milicianos, a essa turma golpista, lesa-pátria, capacho do império. Hoje, defender o STF é defender o Brasil. E quem defende esse slogan que estão colocando aí, Brasil acima do STF, está defendendo a volta da ditadura, está defendendo o fim das eleições, está defendendo vassalagem aos Estados Unidos. Gente, a gente não pode mais deixar para amanhã. A hora é agora. Essa turma tem dinheiro? Tem mídia? Tem apoio estrangeiro? Tem. Só que, gente, nós somos o povo, nós temos o povo, nós temos uma Constituição, nós temos a força da história. Não vamos deixar que essa turma faça de novo a desgraça que foi 1964. A nossa geração não pode deixar que 1964 se repita. Então, gente, você aí, que tem um pouquinho de consciência, que pensa no Brasil, que é patriota de verdade, vai lá agora e compartilha essa mensagem e denuncia. Sempre que aparecer um golpista na rede, denuncia, não tem que ter dó. E se precisar, vamos às ruas também. Olha, o Brasil é dos trabalhadores, não é dos traidores. Mas e aí, gente? Você vai ficar calado enquanto os golpistas tentam destruir o nosso país, é isso? Ou você vai entrar na luta com a gente e mostrar que o Brasil, esse Brasil acima de tudo, não é acima dos... O Brasil não é dos milionários, não é dos Estados Unidos, não é dos lesa-pátria. Bora acordar, o momento é hoje.